Olá, esse é o GlasserCast. Meu nome é Danilo Glasser. Hoje nosso episódio de estreia, episódio número 1. Lembrando que nós vamos estar no ar todas as quartas, às 20 horas, pelo YouTube e pelo Spotify. E hoje, de uma forma diferente, a gente não poderia fazer uma coisa muito bacana, uma coisa que a gente faz muito tempo. Estou aqui junto com... Karina Glasser. Na verdade, a gente poderia fazer, né? E vamos fazer diferente. Vamos fazer muita coisa diferente, mas também muita coisa legal e muita coisa séria, bacana aqui para vocês. A gente decidiu nesse primeiro episódio se entrevistar. Nós já estivemos em vários momentos, ou eu ou ela sendo entrevistado, em vários palcos, em vários canais, mas a nossa ideia hoje aqui é passar para vocês um pouco da nossa história, só que de uma forma diferente e desafiadora para nós. Eu vou estar entrevistando ela, depois ela vai estar me entrevistando. Vamos lá? Vamos lá. É um desafio. Estava aqui antes, nos bastidores, falando, gente, mas o que eu vou perguntar para ele? Porque eu já sei tudo. Mas, na verdade, eu me preparei para perguntar para ele coisas que vocês querem saber, né? Porque, afinal, o programa é feito para quem? Para vocês. Então, a gente vai aqui fazer um bate-papo, porque o programa, o GlasserCast, nós dois vamos estar juntos entrevistando as pessoas, conhecendo a história de cada um e também conhecendo o como de cada um. Isso é muito legal. Como você fez, como você conseguiu chegar onde você está, como é a estratégia desse feito. E esse programa, o intuito dele é nós dois juntos tirar o como do entrevistado. Mas hoje nós vamos tirar o como aqui, não sei como, um do outro, para a gente dar esse início, né, desse desafio, mais um desafio na nossa vida. É isso aí. Bora começar então? Primeira pergunta, meu amor. Bora lá. Quem é a Karina Glasser? Gente, olha, essa pergunta eu adoro, porque toda vez que eu pergunto isso para as pessoas, eu me surpreendo. Bom, eu sou filha de Deus. Eu já falei isso em outros momentos, porque antes de tudo é primordial que a gente saiba quem a gente é. E a gente saber que a gente é filha dele faz toda a diferença na nossa jornada e em tudo que a gente vai viver no propósito dele aqui. Então, hoje, na hora que eu pisei nesse estúdio, eu pensei assim, esse propósito, senhor, que o senhor quer para mim? Então, vamos lá. E, além disso, nessa vida que eu estou vivendo, nesse propósito, eu sou mãe de Giovanni, que tem 24 anos, mãe da Ana Luísa, que tem 17 anos. Sou casada, vai fazer 30 anos com essa pessoa que está na minha frente. E sou empresária, tanto no ramo da estética como no ramo da mulher, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E consegui fazer alguns feitos aí na minha jornada e também vou contar isso para você hoje aqui e para vocês que estão aí. Bom, eu acho que se a gente pudesse resumir tudo que a Karina vai falar aqui hoje pra gente, é até estranho falar Karina, né? Mas eu tô te entrevistando, então, Karina. Bora lá. Resume em uma palavra, vida. Porque hoje, eu perguntei para você quem é a Karina Glasser, como que eu enxergo a Karina Glasser? Quando a gente fala de vida, a gente fala de Karina Glasser. Por quê? Em relacionamento, tem a ver com vida. Quando a gente fala de Karina empreendedora, tem a ver com a sua vida. Quando a gente fala de mãe, tem a ver com a sua vida. Quando a gente fala de realizações, tem a ver com sua vida. Então, acho que hoje vai ser uma forma bacana de a gente mostrar para as pessoas formas de se viver. Pois é. Eu pareço o gato, tenho 7 vidas, gente, porque é tanta história. Primeira coisa, como você se descobriu empreendedora? Bom, vamos lá. Agora é minha vez de ser entrevistada. Eu comecei a empreender desde muito nova, porque eu comecei a trabalhar desde os meus 15 anos. E eu sempre falo nas palestras, na minha jornada, que a disciplina da dança foi muito primordial para que eu me tornasse uma empreendedora, uma empresária que realiza. Porque ideias a gente tem todos os dias, mas o mais desafiador é realizá-las, né? Colocar em prática. E quando eu comecei a empreender, eu tinha 17 anos, que minha mãe teve, né, a ideia de abrir uma empresa de serviços. A gente teve autoescola e despachante por 17 anos.
E eu sempre fiquei à frente de administrar todas as unidades, de todos os funcionários e tudo mais. Então, bem nova, esse desafio veio. E quando eu passei por todo esse desafio, eu entendi que eu tinha capacidade, que eu estava dentro do estudo, fiz a faculdade de administração. Você se formou em administração por conta do empreendimento familiar? Sim, porque eu empreendia e eu administrava. Então, eu fiz a ADM, depois eu fiz a pós em gestão empresarial, fiz um treinamento também de empreendedorismo, que foi bem legal, que eu posso indicar para vocês também, que é do Sebrae. Chama Empretec. Isso foi transformador na minha vida. Você é empresário que quer algum desafio novo para a sua vida, empreender melhor e entender melhor sobre empreender. É um treinamento bem bacana que eu fiz e existe até hoje. Ele é subsidiado pelo governo. É um treinamento americano e vale muito a pena. E eu, durante todo esse processo, tanto que meu tema da pós-graduação foi sobre serviço, sobre a empresa que eu trabalhava. Porque eu entendi que eu precisava estudar isso e levei para a minha vida. Que até hoje eu empreendo e coloco tudo isso em prática, né? Uma coisa que eu queria que você contasse que eu acho bacana. Essa necessidade de empreender no ramo familiar foi uma consequência. Mas teve uma mudança de chave que eu queria que você compartilhasse com todo mundo que está assistindo. Como que foi, de que forma, o que aconteceu, essa mudança de chave de você sair do empreendimento familiar, que na teoria não foi você que criou, você foi induzida de uma forma boa, claro, porque foi muito próspero. Mas como que você teve essa mudança de chave para se tornar uma empreendedora naquilo que você queria para você e aquilo que foi completamente diferente. Você mudou da água para o vinho, de um segmento para o outro. Como que isso aconteceu? Isso foi um pouco orgânico, mas também eu tive que ter muita coragem. Porque eu fiquei 5 anos… Quando eu decidi que eu precisava empreender, eu já estava na pós-graduação, num ramo de atividade que eu tivesse escolhido para minha vida. E não que eu coloquei para ser feito, né? Que eu fazia muito bem. E aí, eu cheguei para minha família e sugeri, eles apoiaram. E eu comecei a empreender no ramo da estética. Eu fui a primeira esmalteria da cidade, fiz franquia logo… Isso em 2007. Isso, em 2007. Logo nos primeiros 6 meses, fiz franquia para Santa Bárbara, Limeira e fiz curso na ABF de franquia e tudo mais. Não foi uma transição do nada e de repente. Eu fiquei 5 anos empreendendo na empresa familiar e nos meus negócios. Para que eu chegasse um dia e tivesse a coragem de não estar mais nessa empresa familiar. E eu consegui vender a empresa faturando para uma família que a gente estava, acho que uma média de 8 funcionários na época, 10, e a gente vendeu a empresa em andamento, assim, sem mandar ninguém embora e tudo funcionando super bem, faturando. E a empresa existe até hoje, é muito orgulho de falar, Autoescola Dom Bosco. Beijos para todos de lá, o Ari e sua família. E aí eu fui seguir meu caminho. Só que também tudo isso faz parte do apoio que eu dei a eles durante todo o meu tempo dedicado. Foram 17 anos, 16, para que tudo aquilo acontecesse. E quando chegou a minha vez deles me apoiarem, eles fizeram. Eles me apoiaram, a gente mudou a rota e deu tudo certo. Foi desafiador, gente, tomar essa decisão. Na verdade, empreender é desafiador. Quem empreende mata um leão por dia, isso é fato. Uma outra questão. Você montou a Ana Lu, a esmalteceria, como um ramo de negócio, como uma empreendedora. Quando que você sentiu que você teria necessidade de passar a operar no negócio como uma profissional da área também, mas não como administradora? Porque eu gostaria que você contasse assim… eu me lembro, né? Sou prova disso. Você foi fazer curso de manicure antes de contratar as manicures, por causa de uma necessidade. Mas como que você sentiu, se foi assim por paixão ou se foi por necessidade, que você precisava também estar atendendo clientes? No operacional, né? Operacional. Bom, eu escolhi o ramo de atividade que eu queria, coloquei em prática, fui pioneira na cidade, fiz as franquias, enfim. Estava dentro do negócio. E antes de eu começar esse ramo de atividade, eu tinha terminado a pós. E fui fazer 3 meses de curso de manicure, não para saber fazer unha, mas para eu saber
o operacional do negócio, como contratar a manicure, como eu exigir um trabalho bom dela, toda a parte de higienização, esterilização, materiais. Então, eu fiz na verdade, eu sempre falo que o oposto do orgulho é a humildade. E isso funciona muito, principalmente no empreendedorismo. Eu fui buscar conhecimento. A gente começou a empresa, foi muito legal. E eu senti a necessidade de estar no operacional, porque eu senti a necessidade de fazer parte da equipe. Porque durante a fase que eu empreendi no outro negócio, eu fiquei bem na parte administrativa. Cheguei um pouquinho no operacional, mas eu fiquei bastante. E dentro desse negócio, como era uma coisa que eu gostava, eu fui me arriscar. Fiz também curso de design de sobrancelha. De repente, minha agenda estava lotada. E eu cheguei a fazer 20 sobrancelhas num dia, assim. Gente, é complicado, mas foi maravilhoso. E aí eu entendi que eu estava no operacional e que eu fazia parte da equipe. Eu tive sua ajuda, óbvio, na parte administrativa e segurar tudo, o tempo também, a gente com as crianças e tudo mais. E aí eu também fui fazer curso de maquiagem, me tornei, né, especialista nisso. É isso que eu ia falar pra gente, eu ia falar assim, pra gente encurtar o tempo, porque assim… É longa eu, mais do que história. ninguém, sei a quantidade de coisas que você fez, que você buscou, que você realizou. Três tópicos. O seu curso em Nova York, a sua ida pra Rússia e a sua ida pra Londres. Como que aconteceram, por quê e de que forma? Eu penso assim, quando a gente decide ser, porque a gente já é filha de Deus, mas ser nesse momento, qual a profissão que eu escolhi ser e exercer? Ninguém nasceu médico, ninguém nasceu… Enfim, a gente faz as escolhas. Quando eu escolhi ser designer de sobrancelha, eu sei que tem que ser a melhor. Quando eu escolhi ser maquiadora, eu tinha que ser a melhor. Só que todo mundo me enxergava empresária. E eu tinha que… deixar meu nome. Eu sempre falo na quadra quando eu tô jogando, vamos deixar meu nome, né? Vou lá, vou fazer o ponto. Eu decidi ir para Nova York fazer curso de maquiagem na Makeup Forever. Foi a virada de chave. Porque, principalmente no interior, as pessoas dão muito valor para quem vai para fora e para quem estuda fora. E eu entendi isso. Então, aí eu fiquei famosa. Minha agenda não tinha horário, eu trabalhava de final de semana, eu atendi noivas, madrinhas fora. E eu tive uma credibilidade muito mais rápida e maior por eu estar investindo, além desses cursos. Eu fiquei 15 dias em Nova York, fiz Makeup Forever. E quando voltei, fiz vários aqui no Brasil também, airbrush e tudo mais. E as pessoas me viam em movimento. Então, o que as pessoas compram? Aquilo que está sendo vendido. E quando você está em movimento dentro de um negócio, elas entendem que é aquela energia que você está disponibilizando para aquilo, então elas vão comprar de você. E isso funcionou. Chegou o momento que eu me tornei micropigmentadora, eu ia usar a mesma estratégia. E usei. Estudei com os melhores do Brasil, as pessoas internacionais vinham para cá, eu fazia curso, me dediquei, ia para todos os congressos, as pessoas me viam em movimento e entendeu que eu era micropigmentadora. E aí eu cheguei a ir para a Rússia fazer congresso de micropigmentação, foi extraordinário. Foi em Moscou e uma experiência incrível. E lá também já fiz treinamento de cílios, porque eu tinha uma visão. Talvez na Rússia foi a mudança de chave para os cílios. Foi, porque o que eu entendia? Uma cliente, ela vai para o salão toda semana fazer unha. A micropigmentação, ela vai para o estúdio fazer cada de 6 meses a 2 anos. Então, eu precisava aquele fluxo. A maquiagem, ela ia para momentos específicos. Então, eu entendia que os cílios ia me trazer o mesmo fluxo da unha. Que era a pessoa indo para lá, fazer uma manutenção cada 15 dias. E eu tinha ela lá para vender um outro leque de todos os outros serviços. Eu acho isso uma chave bacana para quem empreende. Por exemplo, a sua visão de entender a questão do ticket. Porque um negócio ele não se mantém com faturamentos esporádicos. Ele tem que ter ali uma frequência de faturamento, porque senão nem um custo fixo você consegue manter. E eu entendi que os cílios poderia me proporcionar isso.
Então, eu fiz o treinamento de micropigmentação, congresso, treinamento de cílios lá, porque veio da Rússia, eu estava lá, enfim, já aproveitei. E voltei. E no Brasil não tinha produtos de cílios, não tinha cola, não tinha adesivo, não tinha. E comecei a usar de fora. Eu fui meio que autodidata nos cílios. E eu comecei a fazer com o que tinha. Na época, os cílios era potinho, não era nem as fitas que é hoje, caixinha. Eu lembro, cheguei a trazer muita coisa de viagem na bagagem, pois com as roupas, com a sunga. E aí eu comecei a fidelizar clientes com cílios postiço, que elas não lavavam o olho, gente. Entendi que funcionava. Elas iam toda semana para o salão fazer a aplicação dos cílios postiço, mas com a cola de látex, não com cianoacrilato. Então, aquilo existia, o mercado existia. E aí foi surgindo os cursos, eu fui fazendo. De repente eu estava em Londres fazendo treinamento na London Lashes Pro. Fui seguindo os caminhos, eu já tinha chaves, fui colocando em prática. E me tornei referência nos cílios. E aí, você já sabe tudo o que aconteceu. E eu acho que você vai me perguntar o que aconteceu, né? Antes dessa pergunta aqui, é justamente sobre a criação da sua técnica. O pessoal está escutando, né? É fácil ir para Nova York, é fácil. Não é. Eu sei, mas eu queria que você contasse, né? Porque eu acho que tem muito a ver com a sua... Não é nem com a sua visão e com a sua crença no empreendedorismo, mas é com uma outra crença. Porque eu sei como foi difícil você estar nesses 3 lugares, mas você acreditou e foi. Sim. Né? Eu acredito muito que a vida é para ser vivida e você tem que estar em ação. Eu não tinha dinheiro para ir para Nova York, eu não tinha dinheiro para ir para a Rússia, eu não tinha dinheiro para ir para Londres, mas eu tinha uma família, tinha um suporte, eu tinha um cartão que passava e eu parcelava em 10 vezes, em quantas vezes precisava, porque para mim o importante é você realizar e realizar com excelência. Porque, que nem eu falei alguns minutinhos atrás, quando você se dispõe a ser, você tem que ser a melhor. Você pode ser a melhor no seu quarteirão. Você pode ser a melhor no seu bairro. Você pode ser a melhor na sua cidade. Você pode ser a melhor no Brasil. E eu sempre enxergo o Brasil, gente. E eu enxergo isso. E vai acontecendo. Eu coloquei um porta... Gente, eu recortei da revista uma imagem de uma pessoa palestrando e coloquei num porta-retrato, que eu tenho até hoje lá guardado na minha sala de atendimento, e coloquei em cima da minha mesa, onde eu fazia a anamnese das clientes e tudo mais. Então, todo dia eu olhava para aquele porta-retrato. Até que aconteceu. Você virou palestrante. Eu virei palestrante, porque eu atingi o Brasil, entendeu? Mas antes dessa questão da palestra, eu queria que você falasse o seguinte. Você falou muito bem a questão do ser. E quando você conseguiu entender e aplicar essa questão de ser, você introduziu a questão de ter, que é a questão de você ter a sua técnica. Pois é. Quando eu voltei de Londres, eu entendi que eu era diferente, que tudo que as pessoas me ensinavam, porque lá, gente, eu aprendi a polir o meu volume, a polir a técnica, eu aprendi. Só que eu também aprendi que eu fazia diferente, eu fazia muito rápido. E fazer rápido era um diferencial. Quanto tempo demora para aplicar uma extensão do volume russo? Geralmente uma pessoa mais iniciante demora 3 horas para fazer um atendimento de volume russo, de extensão de cílios, a gente está falando. Uma pessoa que tem mais habilidade demora 2 horas. E com a técnica do volume luxo? E aí eu criei a minha técnica, porque eu já tinha fidelizado aquelas clientes. O que eu fiz? Eu entendi o comportamento da cliente, o que ela queria comprar. E aí a minha técnica, que eu coloquei um nome de volume luxo, porque eu gostei, enfim, tem uma outra história. Eu faço em 1 hora essa técnica. Desde lá do começo, eu faço em 1 hora. Então, eu entendi o comportamento da minha cliente e coloquei um nome na minha técnica. E com esse nome, quando eu recebi meu primeiro telefonema com o convite de palestrar no maior evento de estética do Brasil, que é o Aesthetic In, do meu coordenador querido Alexandre Simas, ele falou, sobre o que você quer falar? Eu falei, sobre qualquer coisa, eu queria estar no palco, era o meu objetivo. Ele falou assim, não, mas fala alguma coisa. Eu falei, Alexandre, eu acabei de voltar de Londres e eu criei minha técnica. Ele falou, e qual é? Eu expliquei qual era a minha técnica. Ele falou assim, então decidido, esse vai ser seu tema. Então, meu primeiro palco, no maior evento de estética, eu estava falando sobre a minha técnica. Então, assim, isso foi uma coisa extraordinária que aconteceu, né? E aí, por que você falou ter? Ter não significa
ter Sim, recursos, né? é ter sim. atitudes, ter perseverança, ter fé, acreditar no que você pode ser para você poder ter. Porque senão, se você não mentalizar… Eu penso assim, ó, tudo que Deus coloca na minha mente, no meu coração, é porque Ele já tem para mim. Quando eu enxergo minha casa com uma porta alta de entrada e um closet com uma colmeia no meio, é porque aquilo eu já tenho, só não chegou até mim ainda. Então, quando você pensa em alguma coisa, seu coração arde por aquilo, é porque Deus já preparou aquilo para você. Só que aí você também tem que arregaçar as mangas, porque, pelo amor de Deus, a gente também ficar esperando cair no colo não dá, né? Empreender, gente, é uma guerra, até todo dia. Você tem que ter as ideias, igual eu já falei, mas colocar em prática, porque senão não vai cair do céu, né? Você deu um gancho muito bom, que seria meu próximo assunto, que é a questão de fé. E aí a gente volta a falar em ter, né? Hoje eu tenho uma fé que foi você que me mostrou. Eu já falei isso várias vezes, você sabe disso, né? O seu lado crente hoje, de Deus, de fé, como que isso aconteceu? Aconteceu nessas minhas jornadas de treinamentos, porque chegou uma hora que eu estava ensinando, que eu estava no palco, eu estava em vários palcos, eu estava lá, né, enfim. Então eu entendi que eu tinha que procurar estudar sobre mim, porque estudar sobre técnicas, sobre o que eu queria fazer, né, ser no momento, porque a gente é no momento a profissão que a gente está exercendo. Já estava ali meio que eu já tinha me tornado o que eu queria ser. Então eu fui fazer treinamentos. Meu primeiro treinamento foi com o Piero Tavalazzi, depois eu fui com o Paulo Vieira, já fiz método CIS 2 vezes e fui buscando vários treinamentos de inteligência emocional. E entendia que nesses treinamentos, com 11 mil pessoas, com muita gente, a fé era o fator principal e nunca foi falado de religião dentro desses treinamentos. Mas a fé, os louvores e tudo mais, era o combustível. Quando eu voltei de um dos treinamentos, eu fui buscar o combustível na minha cidade, perto de onde eu estava. Até que eu sentei no banco de uma igreja e Fiquei ali, estou ali e exercito minha fé. Porque eu acho que, você quer que cresça o músculo, você vai na academia. Você quer emagrecer, você vai na nutricionista. Você quer exercitar sua fé, você vai na igreja. Você não precisa ir até uma igreja, mas você precisa exercitar sua fé. Então, nem sempre em casa a gente consegue esse exercício o suficiente. Então, eu comecei a fazer isso. Hoje eu fico muito feliz porque você está comigo. Né? Foi árdua a guerra entre tudo isso acontecer, mas esse exercício, essa busca por conhecimento me fez chegar até a fé que eu consigo viver hoje. Porque ela, na verdade, está dentro de todo mundo, a gente só não coloca para fora às vezes, né? Bora lá, para a gente terminar essa primeira parte do nosso podcast, fazer um desafio. Não pode ser filhos nem marido. 5 momentos importantes na sua vida. 5? Ai, meu Deus. Quando eu nasci, porque eu fui escolhida. Quando eu me dedicava à dança, eu fiz 15 anos de balé. Dos meus 3 aos 18 anos. E eu dedico muito a tudo que eu sou hoje por conta dessa disciplina. Porque o esporte e a dança transformam. Pode ser quando você foi mãe, vai. Não vou ser tão malvada assim. Eu acho que quando eu te conheci, porque é a minha história, né? Eu tinha 15 anos. Faltam 2. Quando eu fui mãe da Ana e do Gi. E eu acho que o último momento é quando eu me encontro, assim, realizando, assim, nos meus projetos. Eu ia, inclusive, mostrar aqui pra tela. Porque assim, você é uma esse projeto, eu escutei Deus falando comigo, assim, é muito engraçado. Você realiza muitas coisas. É sobre isso. Eu acho que é um resuminho, gente, do pouquinho da minha vida. Uma música. Por que eu vou pedir uma música pra ela? A gente vai à igreja toda semana, às vezes mais do que uma vez por semana. E eu sinto que só com os louvores você já se completa. Sim. Então, uma música. Bom, a música que eu escuto todo dia no meu carro, no Spotify, em todos os lugares. Eu escuto alto, eu escuto baixo, eu escuto todo momento. É Confio em Deus, do Marcelo Marques e Thiago Godoy. Isso. Que, gente, eu falo que quando eu estou nos louvores, ele já edifica.
Porque você joga para o universo aquelas palavras que você está cantando. Então, se você nunca fez esse exercício, faça, que vocês vão ver. Porque aí você começa a escutar outras músicas, né? Que falam coisas que não faz sentido, você já nem consegue mais escutar. Que aí seu ouvido já tá mais com um filtro mais apurado. Meu amor, pra gente finalizar, queria que você falasse uma palavra, uma frase ou deixasse algum recado. Meu recado é que se você tem um sonho, você não desista dele. Você pense nele todo dia, coloca uma imagem, coloca o fundo de tela do celular, coloca, enfim, tenha a ambiência que você precisa ter para que você consiga chegar até ele. Procure conviver com pessoas que vai te levar até ele também, que faz toda a diferença. E adorei as perguntas que você me fez e compartilhar aqui com vocês. Agora é minha vez, gente. A gente já volta para a segunda parte. Acessórios Glamour, simplificando para sofisticar. Joias de cabelo e peças pensadas para cada mulher de forma única e especial. Peças de luxo com uma linha personalizada em óculos de sol. Atendimento na loja física ou online. Enviamos com muito carinho para todo o Brasil. Bem-vinda a Glamour Acessórios. Oi, gente, voltamos aqui. Agora o desafio tá comigo, ó, fazer as perguntas para ele. E que nem eu falei no começo, é difícil a gente perguntar coisas que a gente já sabe, mas o mais legal é eu perguntar coisas que eu acho e eu acredito que vocês queiram saber, porque vai fazer a diferença de vocês que estão aí em casa. Bom, quem é Danilo Glasser? Bom, hoje eu sou um cara de uma fé gigante. Graças a você, hoje eu creio num Deus que é meu pai e que me faz entender quem eu sou, quem eu posso ser, quem eu quero ser, os caminhos que eu quero seguir, com quem eu quero estar. Um cara que sabe que é merecedor de muitas coisas e você sabe os bloqueios que eu tinha nesse sentido, né? Mas hoje eu me sinto um cara com um amor gigante, com uma fé que me dá muito suporte. Eu oro todos os dias e, por incrível que pareça, mais de uma vez no dia. A única playlist que eu tenho no meu Spotify é de louvor. Então hoje eu sou um cara grato a Deus por Ele estar guiando os meus caminhos. Amém. Bom, eu queria saber sobre como você teve, assim, o convite, a ideia de se tornar um atleta. Como foi essa trajetória de atleta? Por quê? Onde começou? Quem incentivou? Como foi? Foi a minha mãe. Desde que eu me conheço por gente, ela sempre me incentivou a fazer muitos esportes. Eu fiz várias modalidades esportivas. E ela sempre me deu condições. Inclusive, por exemplo, o judô, ela me tirou do judô porque eu estava tão assíduo naquilo que a gente tinha preocupação por causa da minha deficiência. Mas eu acho que você quer que eu fale da natação, né? Não, eu quero que você fale o que você acha do... Desde que os médicos me liberaram, que eu não tive mais o meu problema de infecção, que eu não corria mais risco de vida, ela me jogou na água no clube que a gente frequentava, no Yacht Clube de Americana, isso há mais de 40 anos atrás. E depois de muito tempo, graças a ela novamente e graças a você, isso em 1997, e depois de conhecer o esporte paralímpico, eu resolvi me tornar um atleta. Por quê? Porque eu vi como atleta, graças à minha deficiência, uma forma de realizar os meus sonhos. E um deles era viajar, conhecer o mundo. Você sabe como é gostoso viajar, né? Eu acho que dentro dos nossos momentos que a gente viveu, momentos bons, a maioria deles tem viagens, né? Então, o meu sonho era viajar o mundo. E eu consegui isso como atleta. Mas, assim, eu sou um cara que sempre que eu pego alguma coisa para fazer, eu faço de uma forma muito assídua. Como, por exemplo, hoje é a minha fé, a minha vontade de ir na igreja. Você sabe como eu ia na igreja com você no começo? E eu sei a forma que eu vou hoje na igreja. Eu vou na essência, eu vou por inteiro. E sempre tudo que eu faço é dessa forma. E graças a Deus, a minha assiduidade como atleta me fez ser um dos melhores do mundo, né? Então eu acho que a mudança de chave foi a hora que eu entendi que eu poderia realizar sonhos e ser alguém
como atleta. Eu acho que foi isso. E eu acho que eu consegui. Eu tenho frustrações? Tenho, acho que todo atleta tem. Mas eu tenho muito mais realizações e eu sei quem eu sou graças a ter sido atleta durante mais de 10 anos. Sim. E você acha que a deficiência… conta um pouquinho para eles, né? Como aconteceu isso? E eu sei que você já contou várias vezes. Mas é bacana. A gente está num canal diferente hoje. Vamos lá. Como é o primeiro, é bacana as pessoas saberem um pouco. A minha deficiência, as pessoas quando vêm, acreditam que não me traz limitações. Eu, mais do que ninguém, sei as limitações que eu tenho. Eu tenho algumas dificuldades técnicas. A gente está na quadra de tênis direto, né? E eu tenho algumas dificuldades de movimentação. Um outro exemplo, fora do contexto atleta. Hoje eu ajoelho para conversar com Deus. E é uma coisa muito difícil para mim, por incrível que visualmente não pareça. A minha deficiência vem de uma necessidade que eu tive quando eu nasci. Para a gente não prolongar muito, devido ao tipo sanguíneo meu com a minha mãe, eu precisava fazer uma transfusão total de sangue, que é chamada de ecossanguínea. E numa das inúmeras aplicações que se precisavam pegar as artérias, somente depois de 5 meses, quando eu comecei a engatinhar, que minha mãe percebeu que a perna começou a ficar roxa, eu não deixava mais ela mexer, por uma simples troca de fralda, ela tinha problemas comigo, e a hora que foi ver, eu já tinha uma necrose total no meu quadril. Então hoje eu não tenho a cabeça do fêmur e o acetábulo. Até hoje ninguém sabe como eu paro em pé. Eu creio em Deus, né? Eu falo nas minhas palestras hoje… Sabemos. Eu falo nas minhas palestras hoje que eu sou um cara que nunca deveria duvidar dos milagres de Deus. Por mais que eu duvidei durante algum período, e hoje eu creio nos milagres de Deus. Porque se eu estou vivo, não por causa da minha deficiência, mas qualquer ser humano hoje, só de você acordar é um milagre de Deus. E Deus fez muitos milagres na minha vida. Então eu acho que assim, a minha deficiência, por mais que aparentemente não seja mínima, é muito difícil. Eu sempre enfrentei ela, assim como eu enfrento todos os meus desafios. Nós estamos com um desafio novo. Depois de anos, ou melhor, pela primeira vez na vida, eu estou trabalhando junto com você, que é um desafio. Então, assim, a minha deficiência, ela sempre me trouxe desafios. Mas é aquilo que eu falei para você. Tudo que eu faço na íntegra e faço para fazer bem feito. Então, talvez seja por isso que para as pessoas não seja tão aparente eu ter a deficiência que eu tenho. Mas ela me traz algumas limitações físicas, sim, mas isso eu vou ter que levar para o resto da vida. O mais importante que eu gosto de falar é o seguinte, ela me trazia limitações aqui dentro, que me trouxe muitos problemas, mas que hoje eles foram deixados para trás. Porque graças à minha fé eu sei que a minha limitação física não me impede de fazer nada do que eu possa fazer. E eu vou te falar uma coisa, e para todo mundo que está em casa também. Na verdade, a deficiência está na alma. Se a gente cura a alma, a gente cura o físico. Porque nenhuma pessoa que tem algum problema físico pode deixar de fazer coisas, assim. Porque a vida continua e ela tem jeito para tudo. Eu conheci milhares de pessoas muito mais deficientes do que eu. Você conheceu algumas, várias delas. E eu acho que isso que você falou é bacana, porque assim, a minha deficiência mínima, por exemplo, para quem quiser entender, na natação a categoria de deficiente físico vai de 1 a 10. Eu sou S10, S de swimmer 10, que era o meu grau de deficiência, que é a mínima deficiência. Tanto é que eu cheguei a nadar com atletas sem deficiência. Existe, por exemplo, eu vou citar 2 aqui, Daniel Dias e Clodoaldo Silva, que são pessoas que a gente conviveu bastante, que eram categorias S4 e S5, porque são muito mais deficientes. E o que você fala que a deficiência, por exemplo, do Danielzinho compromete ele na vida dele? Nada, gente. Ele é um ser de luz. Ele tem uma vida plena, feliz, uma família, tudo resolvido. Por isso que eu falo, se você tem uma pessoa deficiente perto de você, deficiência física, visual, enfim, mental, não trate ela diferente. Não deixe que isso seja uma barreira, né? Exato, porque eu já tive momentos de Paralimpíadas, de eventos, que você olha para o lado, a pessoa não tem 2 braços e 2 pernas, ela é a pessoa mais feliz que possa existir. Então, não se limite, porque a deficiência está na alma. Tá bom? E mudando um pouquinho de assunto, mas continuando aí na natação, queria que você deixasse aqui pra gente os lugares do mundo. Quantos passaportes você tem? Hoje um só, mas assim, eu já tive momentos de eu estar com 3 passaportes na mão, né? Porque um era o que estava com a data de validade
Valendo, e os outros que tinham os vistos dos lugares que eu iria, E dos né? lugares que você nadou. Porque, gente, foram muitos lugares. Eu acompanhei um pouco de longe, sabe? Assim, em casa. Às vezes sem, né, WhatsApp, mas enfim. Porque a gente já tá um pouco mais velho. Mas todos esses lugares, qual o lugar mais incrível que você nadou? Como natação ou como viagem? Natação. Maryland, nos Estados Unidos. A piscina tocava música embaixo d'água, era impressionante. Tava um frio de menos 14 graus, nevando. Mas, cara, a hora que eu pulei naquela piscina, teve 2 momentos marcantes nessa competição. Primeiro, que é tradição nos Estados Unidos eles reconhecerem os ídolos, né? Eu sinto muita falta disso aqui no Brasil. Mas, assim, no complexo tinha os recordes, né? E tinha lá o nome do Gustavo Borges e do Ricardo Prado, que eram pessoas que eu idolatrava, pessoas que são próximas a mim, né? Que me ajudaram, inclusive. Pois é. Então, esse momento foi marcante pra mim. O segundo foi quando eu pulei pra aquecer e a piscina tocava música embaixo d'água. Lá fora tava nevando, tava um frio do caramba. Você sabe como eu, não vou falar odeio, mas já falei, frio. E a piscina era mágica, mágica. Os meus tempos não foram bons, porque foi a primeira vez que eu fui nadar numa situação adversa dessa de frio. Eu tive alguns problemas físicos por causa disso. Mas o complexo aquático foi mágico. E falando você falou em um registro de atletas brasileiros, Gustavo Borges, enfim, num complexo desse, eu gostaria que você compartilhasse aqui sobre o seu nome numa calçada lá em Sydney. Nossa, é mágico. Isso é mágico. É mágico, é mágico. Sydney 2000, eu conquistei 2 medalhas de bronze. E aí, na avenida principal lá do Parque Olímpico, eles fizeram uma homenagem a todos os medalhistas. Tanto é que isso depois foi até copiado na Olimpíada do Rio e da Paralimpíada eles também fizeram, em 2016. Mas assim, eu ganhei 2 medalhas de bronze e eles colocaram nessa avenida uma placa para todos os atletas que conquistaram medalha nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. E eu tenho parentes em comum que moram em Sydney. E quando eles me mandaram isso, logo depois das Olimpíadas e das Paralimpíadas, o meu sonho era voltar para Sydney, não porque é a cidade que eu mais amo no mundo, mas para vivenciar e receber esse reconhecimento. E eu tive a oportunidade em 2009, estar nadando um campeonato mundial lá, que o Gi, nosso filho, foi junto. E é muito marcante o momento que ele ajoelha e mostra a minha placa, eu tenho a foto. E ele demonstra e fala para mim do orgulho que ele tinha de mim. Então é uma coisa muito bacana, é um momento muito marcante e é um reconhecimento que, sem dúvida nenhuma, nunca vou esquecer. Tanto que o nosso filho, gente, quando ele fez 18 anos, ele quis fazer a primeira tatuagem. E com o pai dele, mostra. É a ponte famosa e a Opera House famosa em Sydney. Aí os dois têm a mesma tatuagem, que é o sonho dele morar lá. Porque ele esteve lá com o pai dele e o pai dele tá lá na calçada. E a gente viveu 2 dias muito bacana nesse complexo lá em Sydney. A gente sabia que a gente tinha que visitar por ser um centro turístico, né? Que o mundo vai. Mas ele quis voltar no dia seguinte, a gente passou o dia lá. Então aí depois a gente resolveu eternizar isso numa tatuagem. Pois é. E falando em natação mais um pouquinho… quais foram as suas maiores conquistas, além de… Tipo, gente, tem muita medalha, tem muitas conquistas. Mas assim, as mais pontuais que você teve aí a oportunidade de estar se destacando? Na hierarquia, né, na questão técnica, são as 2 medalhas de bronze em Sydney. Depois, os recordes mundiais que eu bati, nos 50 metros livre, que eu consegui 2 vezes, nos 100 metros livre uma vez. Eu tenho 9 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, 8 medalhas de ouro em campeonatos mundiais, fora as de prata e as de bronze. Uma que eu gosto de falar muito são as 58 medalhas conquistadas por americano em jogos regionais e abertos. Dessas 58, 51 são de ouro. As outras 7 são prata e bronze, mas são com atletas sem deficiência, porque eu também nadava. Inclusive, nadando nos jogos regionais e abertos, foi quando eu consegui um recorde mundial e foi quando eu consegui índice para estar disputando uma competição com atletas sem deficiência, que eu cheguei em 20º, não sei quanto, mas que para mim também é uma marca. Não é uma medalha, mas é uma marca. Eu fui o 3º atleta do mundo com deficiência a conseguir um índice para disputar um campeonato nacional com atletas sem deficiência. Gente, falando em Americana, conquistas por Americana, eu queria que você falasse qual a sua intenção
como político em Americana? Qual é o seu envolvimento? O que você pretende? Joga para o universo aí. Bom, eu sempre fui um cara político. Eu sei. Antigamente, eu via isso como um empecilho, né? Eu via só como tapinha nas costas, como pessoas oportunistas. Moções. Nossa, eu tenho uma mala, né? Mas eu sempre me conectei com pessoas bacanas. Nesse momento, Deus foi muito bom comigo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Chico Sardelli, não porque ele é prefeito hoje. Para quem não sabe, em 2004, quando ele concorreu à prefeitura, eu ainda era atleta, eu fui responsável pelo programa de esportes do Chico Sardelli. E naquele momento, em 2004, me fez surgir um sonho. Eu sonho em ser um secretário de esportes, né? Não tenho ambição política. Já fui várias vezes convidado para ser candidato a vereador, mas eu nunca tive essa ambição de ser um político. A minha vontade é poder contribuir, porque assim, durante toda a minha carreira como atleta, 80% dela, no mínimo, foi numa piscina pública, que é a piscina do Centro Cívico. Já teve vereador que quis colocar o meu nome na piscina, né? E eu sempre fiz parte dessa parte pública que o esporte de Americana fez. Sobre as leis de incentivo, eu sempre dependi disso, eu sei como isso é importante. Então a minha ambição hoje, sempre, não só hoje, mas não é ser um político, mas é talvez poder retribuir de alguma forma para que o esporte de Americana continue acontecendo. E você acha que as leis que existem hoje em relação ao esporte são suficientes? Vamos falar da parte dos Paralímpicos. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Suficiente não, mas eu acho que são bastante impactantes, principalmente hoje. Na minha época áurea de atleta, a gente não tinha o que tem hoje. Eu costumo dizer que, por exemplo, se a gente tivesse o centro de treinamento paralímpico que a gente tem hoje, as leis de incentivo que a gente tem hoje, com certeza, não só o Danilo, mas os atletas daquela época estariam e teriam sido muito melhores. Mas faz parte do processo. Por exemplo, eu estar na arquibancada do estádio do Maracanã, comendo marmita para depois ir na piscina do Júlio Delamare e disputar uma vaga para Sydney, faz parte de um processo que hoje os atletas talvez não vivem mais. Né? Mas hoje eu acho tudo muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Por exemplo, eu ter que sair do hotel para ir num telefone público, ligar para a Embratel ligar para casa para me comunicar com você, hoje já não acontece mais. Né? Então faz parte do processo. Mas eu acho que o Brasil está muito bem amparado. O Comitê Paralímpico Brasileiro é um dos principais e mais reconhecidos do mundo a nível de organização. De novo, o Centro Paralímpico que fica ali na Imigrantes. O mundo inteiro e atletas sem deficiência usam aquela estrutura. Sim. E você já fez parte também de uma confederação, né? A gente fundou a Confederação de Natação Paralímpica. Eu já fui membro da Comissão de Atletas do Ministério do Esporte. Eu já fui vice-presidente da Comissão Nacional do Ministério do Esporte. Isso me trouxe muito conhecimento e muita vontade de aprender e de buscar. E eu acredito que o processo disso tudo também, a jornada vai agregar muito os 4 anos que a gente empreendeu na Academia de Beach Tênis, que foi pioneira aqui em Americana também. Porque você saiu de ser atleta para se tornar essa transição para ensinar, ser professor técnico, depois uma transição para ser, além de professor, empreender e administrar, porque na verdade a política nada mais é do que administrar. Então eu acho que esses 4 anos de Aloha, que foi a academia que a gente teve aqui em Americana de beach tênis, você ficou administrando além de estar na parte técnica, enfim, do esporte. Você acha que isso vai fazer diferença o dia que você... Porque se você já visualizou, igual eu disse, se Deus já colocou no teu coração, com certeza um dia pode acontecer, né? Sim. Inclusive, a gente já teve essa semana uma... Então, porque assim, por exemplo, meu sonho surgiu em 2004. Você sabe que eu acredito muito no tempo de Deus, né? Que Deus faz a coisa acontecer na hora que você está preparado. Sim. Esses dias mesmo eu estava falando de unção. Deus só dá unção para quem está preparado, porque senão você se perde. Se eu tivesse sido secretário de esportes em 2004, com certeza não iria contribuir da forma que eu posso contribuir hoje. Sim. Então, eu acho que hoje, graças a toda essa vivência,
na parte administrativa, na parte de você me incentivar a buscar conhecimento, que antigamente eu não tinha por causa do foco em ser atleta, e de muitas outras coisas. Com certeza, hoje eu estou muito mais preparado. Sim. Então, eu acredito que realmente, se for de Deus, primeiro, porque se não for dele, eu não quero para mim. Porque honestidade, princípios acima de tudo. Sim. Né? Então, assim, se não for de Deus, eu não quero. Mas Sim. se for, hoje eu me considero muito mais preparado. Então, agora eu queria saber de você, amor, qual é o seu sentimento, o que você está sentindo sobre empreender, o que a gente está fazendo hoje, o trabalho que você está realizando hoje, qual é a sua sensação sobre isso? Muita coisa, mas assim, o principal, eu tenho Deus comigo. Eu sei que Ele estando comigo, tudo vai acontecer. Mas sentimentos, medo, desafios que às vezes fazem a gente pensar. Mas assim, eu tô preparado. Eu tenho feito tudo, como eu falei anteriormente, com a mesma intensidade, por exemplo, como eu vou na igreja, como eu fui atleta, como eu encarei todos os desafios. Porque hoje eu acredito, nós estamos empreendendo juntos pela primeira vez. Pela primeira vez em 30 anos, gente. Então, assim, eu acredito, porque a gente tem outros casos de sucesso, né? Inspiradores. Qual é a frase que você leu hoje? Eu todo dia de manhã eu leio a Bíblia, eu faço o meu devocional e aí fica aqui também, né, a Bíblia que eu tenho no meu online e aí eu que fiz questão de ler para ela. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. É de Eclesiastes. Então, assim, depois de anos, a gente aceitou esse desafio, né? Não porque a gente não queria. Primeiro, porque não era de Deus e depois porque não era o momento. Então, assim, eu estou muito, primeiro, feliz com aquilo que eu estou fazendo. Eu creio que vai dar certo. No tempo de Deus. É óbvio que eu também não posso esperar, né? Porque o tempo passa. Mas assim, hoje eu acredito que aquilo que nós estamos fazendo, por tudo que a gente buscou, por esses cursos que eu fiz nesses dias, desde que a gente decidiu treinamentos mudar, todos. mas pelas pessoas que inspiram a gente, eu acredito de que vai dar certo. Bom, então nós vamos finalizar falando, né, do nosso projeto e passando para vocês. Mas antes disso, sobre você. Fala 5 momentos para mim que ficou aí marcado na sua vida. O que você tem no seu coração? Não na ordem de acontecimento, mas de sentimento. O primeiro é o falecimento da minha mãe. Ontem, ou melhor, esse programa vai ao ar dia 24, mas dia 17 completou 2 meses. E não é por tristeza esse meu sentimento. É porque o último que eu vou falar vai ser amor. E eu entendi com o que eu vivi com ela, minha vida inteira, e principalmente no final, é a questão do amor. Então esse foi um momento muito importante para mim, o falecimento da minha mãe. O segundo, nossos filhos, né? Não na ordem de merecimento, mas... O terceiro, quando eu te conheci, você sabe disso, e eu já falei várias vezes, você me aceitou no momento em que eu não acreditava quem eu era, né? O quarto, quando eu acreditei que eu era um atleta e que eu iria realizar os meus sonhos. E o quinto, quando eu descobri o amor. Para a gente finalizar, existem 3 tipos de amor. O amor inerente, aquele de pai e mãe, né? Aquele que vem dos meus pais, que vem dos seus pais. Se não cortar o cordão umbilical, a gente quer ficar junto com os nossos pais, com a nossa mãe para sempre. Esse é um amor muito forte. O amor incondicional, aquele de filhos, aquele que a gente tem pelo Giovanni e pela Ana, que também é um amor muito forte. Independente do que acontecer, ele nunca acaba. E o amor que a gente conquista, né? A gente tem começo, mas a gente não sabe se tem fim, se vai durar para sempre ou não. E aí entra o livre-arbítrio, né? O amor que eu sinto por você não é um amor inerente e nem um amor incondicional. Não é tão forte igual esses 2 amores, mas ele é muito mais bonito. Por que ele é muito mais bonito? Porque cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, decidir se ele
começou, se ele vai ter meio, se ele vai ter fim. Mas mais do que isso, o que eu creio hoje é o seguinte, independente se ele vai ter fim ou não, é a gente saber viver esse amor dia a dia. Pois é, gente, é um desafio. E ele fica todo emocionado. Até o Gui chorou, vocês não estão vendo atrás da câmera, mas até o Gui chorou. Ai, gente. Olha, nosso desafio hoje, como empresários, porque nós vamos trazer muitas histórias aqui para vocês, igual eu falei, nós queremos saber dessas pessoas que vão estar aqui com a gente, como eles fizeram, qual a história, qual é o desafio. E nosso projeto que está acontecendo agora, além da minha profissão na estética, sou muito feliz, continuo atendendo minhas clientes lindas. A gente está com a loja. A loja começou 1 ano atrás, 1 ano e meio, né? Isso. Com uma ideia mesmo que eu escutei Deus falando comigo, de fato. Se alguém quiser depois saber mais, né, me conecta. E é uma loja de acessórios de cabelo. Essa loja foi engatinhando, começou dentro de uma salinha, com uma mesa. No mesmo dia, eu produzi 40 laços, enfim. Hoje a loja está aí crescendo. O Danilo está na parte, né, dos bastidores, na administração, na parte do marketing, nos impulsionamentos. Então, tudo que vocês veem aí chegando até vocês, ele tá à frente disso. E eu ali nas vendas, e ele também nas vendas no online, no site, enfim. Então, é um projeto que eu fico muito feliz, porque eu adoro moda, adoro acessórios. Eu estou na estética, que nem eu falei, a gente tem fases. Não sei qual é o meu futuro na estética, porque tem muitas coisas acontecendo, né? Mas essa parte dos acessórios de moda, de estar conectada com essas pessoas que consomem, isso está me deixando muito feliz. É um desafio novo. A Glamour Acessórios, nosso patrocinador, gente. A gente sempre teve desafios novos, mas por incrível que pareça, é o primeiro não no ramo de serviço. Pois é. E a gente sempre falava, será que eu sei vender produto? Será que eu sei vender produto? E é diferente, viu? É diferente. Por mais que um serviço, você não tem estoque, você não tem o produto, você precisa ali do capital de giro, porque eu faço uma curadoria para escolher cada item que tem dentro da loja. É muito específico você descobrir seu público-alvo, para quem você quer vender, qual o valor que você quer agregar naquelas peças. É um aprendizado. Eu ia falar pra você que vai dar certo, mas assim, já deu certo, sabe? Porque é uma coisa que eu falo muito pra você e tenho falado esses últimos dias. De você aprender a escutar a voz da sua intuição, não é verdade? Surgiu de uma forma orgânica, você escutando a sua intuição. E olha, já faz 1 ano e meio. E agora nós estamos expandindo. A loja física já cresceu, já temos uma outra loja que é online, né? Estamos começando agora, faz 1 mês, nessa parte digital, nessa parte online. Você pode clicar lá e comprar, mulherada, clica lá. Então assim, eu tenho certeza que isso é mais um presente de Deus para nossa vida. Pois é. Que Ele tá unindo a gente nesse momento. Cara, eu tô apaixonado, porque assim, quantas horas eu fico sentado no computador, assim, eu nem vejo a hora passar, às vezes eu nem almoço. Sim. Mas como que eu faço tudo de uma forma tão intensa e orgânica, eu tenho certeza que Deus vai fazer a gente prosperar. Amém. Bom, gente, eu queria que a Karina contasse uma surpresa para vocês antes da gente finalizar. Será que eu conto? Eu acho que vale muito. Gente, então aconteceu um episódio na minha vida recentemente. Sabe aquele porta-retrato que eu contei para vocês lá atrás? Eu juro que eu não coloquei um porta-retrato com um livro. Mas ele chegou até mim e eu fiquei assim, uau, como assim? Porque é uma coisa que, de verdade, a gente fala que os planos de Deus a gente nem sabe, porque a gente não, eles podem ser muito maiores. E o mês passado, 2 meses atrás, de repente eu recebi o WhatsApp, não dei importância. Aí insistiu, não dei importância, insistiu, eu olhei. Porque você, né? Quando é para ser, você olha. Era um convite para eu escrever um livro, junto com mais 29 mulheres no Brasil. É um livro com 30 mulheres. Lashes. Lashes é uma profissão que quem faz extensão de cílios, a gente chama de lash designer. E cada uma escreveu um capítulo. O livro é de uma editora que chama Chave Mestre, super conceituada. E eu olhei para aquilo, olhei o nome da editora, é uma editora que já tinha conectado com a gente, porque o Danilo também tem um projeto dele, o livro já está aí, né? Jogado para o universo. E eu olhei para aquilo e falei, como assim, né? E mandei o contrato para ele, para o meu filho, leram lá tudo, batemos o martelo. Comecei a escrever,
cada uma das 30 mulheres, cada uma escreveu um capítulo. E conta, então, a gente é coautora do livro, né? O livro chama De Leste a Empresária. Já tem data de lançamento. Domingo agora eu já vou soltar a pré-venda, que ele ficou incrível. E o que é esse livro? É o primeiro livro do mundo sobre lestes. Vai ter história de 30 mulheres, 30 lestes, como foi a jornada de cada uma. Então, a pessoa que vai estar consumindo esse conteúdo, ela vai aprender as jornadas. Então, se você é manicure, se você é da ramo da estética, se você é ramo de serviço, enfim, desse mundo, é muito legal, porque não necessariamente você precisa ser leste, mas você vai entender os caminhos que as pessoas... Caminho do como. Do como. Pois é. E tá ali, gente, 30 histórias, imagine. É um conteúdo absurdo, assim. Eu não vejo a hora de ler as histórias das minhas amigas, porque é muito legal. Vocês que são mais novas também, para entender o que foi que aconteceu, né? Que dá para você fazer, enfim, se inspirar. E esse livro é o primeiro livro de lestes do mundo. Por quê? Nunca lestes se reuniram para estar fazendo esse projeto. E aí, mais uma novidade que ele me contou recentemente. Isso. Conta você. Ela vai estar na Bienal do Livro, que é a maior feira de livros da América Latina, né, na seção de autógrafos, e vai estar participando do podcast também da editora Chave Mestra para contar sobre o livro. Pois é, gente. Imagina, eu dentro da Bienal com o meu livro. É mais do que eu imaginei, assim. Então, quando eu estive lá, em vários palcos no Brasil, falando da minha técnica, né, nos congressos, nos maiores do Brasil, na verdade, eu já tenho um artigo meu publicado num livro científico do Aesthetic In, que isso já para mim já foi um feito absurdo, porque fica eterno. Mas agora a minha história dentro de um livro para mim é só gratidão. E dentro da Bienal, né? Mais ainda. E ainda dentro da Bienal vai ter o estúdio, o podcast dentro do stand da editora, que é uma editora super conceituada. O lançamento vai ser agora em agosto, lá em Alphaville, né, na editora Chave Mestre. E depois a Bienal em setembro. Setembro, isso. E aí a gente vai soltando as datas aí, sigam no Instagram, acompanhem, que vai ter o livro online também, né? Que assim, na verdade, é a oportunidade das pessoas consumirem histórias que podem transformar suas vidas. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Por isso mesmo. E eu queria agradecer. Esse foi o primeiro episódio do nosso Glacercast. Agradecer de coração essa minha parceira de vida, de desafios, e esse é mais um. Espero que vocês gostem, interajam com a gente, mandem mensagem, mandem críticas, a gente aceita, mandem sugestões, tá? Ao ar, nós vamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Esse é o Glacercast. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E se você aí quer participar, manda um recadinho também, que a gente vai adorar escutar a sua história e saber como você fez. Beijos.